daqui a pouco a gente fala, porque agora nós vamos falar do jogo, tá? Vamos falar do Galo, que enfrenta hoje o Sport nessa quarta-feira, pelo jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil. E hoje o Galo não conta com o Hulk, que está fora da partida para resolver algumas questões pessoais, e também com o Gemerson, que já foi oficializado pelo Grêmio. Aqui, está na tela, nossa prestação de serviço, Sport e Atlético, hoje pela terceira fase da Copa do Brasil. Tá bom? Tô falando assim para homenagear o povo pernambucano, viu? Arena de Pernambuco. Olha, é hoje, 8 horas da noite, Aelton Aleixo. É jogão? Expectativa para essa partida, meu irmão? É jogo importante, jogo interessante. O Atlético vai sem seu principal jogador, que é o Hulk. Você já disse muito bem. E o Sport também deve poupar alguns atletas. Até porque no final de semana o Sport tem o grande compromisso onde ele pode ser campeão. Então, esse jogo da Copa do Brasil, onde ele já está no -2, porque perdeu no jogo aqui, e sabe do poderio que tem o Atlético, ele vai poupar alguém, porque é aquela famosa história. Ele precisa se classificar na Copa do Brasil, mas ele tem na sua frente o Atlético. Mas Copa do Brasil, tudo pode acontecer, Léo. O Atlético não vai com 100% de força, porém, ainda é o Atlético com uma grande vantagem. Vai ser um jogo interessante lá no Pernambuco, mas eu não acredito em vitória do Sport, não. Não, o Atlético ganhou por 2-0 o jogo de ida. Podia ter vencido por mais, né? E só lembrando, nós estamos acertando aqui. O que eu falei do Bragantino ontem? Eu falei 4-0 pro Bragantino. Foi 3, não? Eu falei 4-0. 3-0 o jogo, eu falei 4. E falei que o Vasco tiraria o Fortaleza. Nos pênaltis, tá bom? É, mas o Wilton... A gente tem que comentar isso também, que vai apitar o jogo da América com o Santos. Vamos falar disso também, porque agora nós vamos ouvir a expectativa para esta partida pelo lado do esporte. No Placar Horizonte, hoje a gente recebe o Pedro Maranhão, que é setorista do esporte no portal NE45. Seja bem-vindo ao nosso Placar Horizonte. Pedro, obrigado pela presença, garoto. E o esporte para hoje, hein, meu irmão? Boa tarde. Fala, pessoal. Boa tarde. Um prazer, né, estar participando com vocês aqui do programa. A torcida está um pouco dividida, né? Sempre tem aqueles que acreditam, ficam naquela expectativa do Atlético Mineiro vir mais tranquilo, né? Porque já tem o 2-0 de vantagem. O Hulk não veio, né? Então deu uma pitadinha de esperança na torcida do Sport aqui, mas tem alguns torcedores que realmente não acreditam pelo poderio, né, do Atlético Mineiro. E além do que, no final de semana, né, tem a semifinal da Copa do Nordeste contra o Fortaleza, que também é um jogo bem importante aqui, né, para a nossa região. Então, está essa expectativa de poupa ou não poupa, né? Durante a semana aí teve entrevista do Gustavo Coutinho, ele disse que quer jogar, é o artilheiro do Sport, né, na temporada. O Mariano Souza também, que é o treinador, eu até bati um papo com ele na segunda-feira, lá no CT, e disse para ele que a torcida está tranquila, que uma derrota para o Atlético está na conta, né? Porque o jogo mais importante para o pessoal aqui é contra o Fortaleza, e ele disse, não, nada disso, a gente vai para cima, quer ganhar o jogo também, até porque o Sport vem de 2 derrotas, né, na Série B. Perdeu do Ituano e perdeu do Avaí. Então tá precisando de uma virada de chave aí. Vamos ver como é que vai ser esse duelo contra o Galo hoje. Ô Pedro, existe a possibilidade de entrar com um time totalmente reserva ou um mistão do Sport? Totalmente eu acredito que não, mas não acharia impossível se ele mudasse uma peça ou outra, né? Trocasse, por exemplo, Lucas Lima, que é um dos principais jogadores do elenco atualmente, que vem jogando com frequência, muita minutagem, né, para evitar algum tipo de lesão. Talvez alguma mudança aí no meio de campo, né? Talvez o retorno aí do Alan Ruiz, né, que vinha de um tempo afastado por lesão e está voltando aos poucos, tanto que voltou nesse último jogo agora contra o Avaí, acabou sendo expulso, né, após marcar um gol no início da partida. Então, pode ser um jogador que precise ter uma sequência. Então, pensando lá na frente, né, talvez ele inicie a partida de hoje, porque precisa, de fato, dar uma rodagem nesse elenco, visando o desgaste, né, para essa semifinal da Copa do Nordeste também. Pedro, prazer falar contigo. Aqui é a Aelton. Essa história de mesclar o time, será que não é estratégia do Mariano para deixar o Atlético mais relaxado para essa partida decisiva, não? Pode ser, né? Eu não acredito muito nessa questão da mescla. Eu acredito que ele vá com o time titular, até porque o Sport precisa dar uma resposta, né, para a torcida. São 2 derrotas inesperadas. O Sport vinha liderando a Série B do Campeonato Brasileiro, perdeu fora do Ituano depois de pressionar, tentar bastante, acabou sendo derrotado por 1-0.
E na última semana agora, né, no final de semana que passou, perdeu do Avaí na Arena de Pernambuco. Abriu 1-0 e acabou levando a virada após ter Alan Ruiz e Zé Roberto expulsos, né? Levou a virada ali nos minutos finais. Mas, apesar da torcida não estar tão confiante, sempre um bom resultado pode dar essa virada de chave, né? Até porque o Fortaleza, a gente viu o duelo contra o Vasco ontem, 3-3, penalidades, então é um duelo bem complicado no final de semana também. Ô Pedro, a gente acompanhou o Atlético Esporte aqui na Arena MRV no dia 30, então lá se vai quase um mês, né, da última partida entre os dois clubes. Eu vou te perguntar se houve alguma evolução tática, mas mesmo com as duas derrotas aí na Série B, isso acaba sendo um tipo de pressão a mais para o esporte? Por quê? Precisa dar uma resposta para a sua torcida, mas você já deixou claro que a Copa do Brasil acaba que não seja uma prioridade para o esporte. Mas também não deixa de ser uma pressão. A gente sabe que a torcida do esporte é uma torcida apaixonada e que não está acostumada a aceitar derrotas assim tão facilmente, né? Por isso que tem alguma vertente da torcida bem irritada, né? Com essa questão do já perdeu, é muito difícil mudar o resultado. Querem, de fato, que o Sport entre em campo, faça uma boa partida. É aquela questão do se eu perder, pelo menos eu perdi lutando. Muita gente acredita também que o Sport possa ganhar de 1-0, por exemplo, e o Atlético conseguir se classificar, sabe? Então tá esse dilema aqui entre a torcida, poupa, não poupa, acredita, não acredita. Tá até rolando algumas mini tretas, né, no Twitter, nas redes sociais também por conta disso, que a gente sabe como é que funciona. Mas eu não acredito que o Souza vá poupar 100% da equipe, não. No máximo, uma mudança ou outra. Até porque a gente sabe da qualidade do Atlético, né? E se você troca os 11 titulares ou boa parte disso, a probabilidade de você perder, né, de 2-3-0 é bem provável. Eu não posso encerrar nossa conversa sem te fazer uma pergunta até de cunho pessoal, viu, Pedro? E você, Pedro, sendo setorista do esporte, acredita na classificação do time pernambucano? Rapaz, é difícil. A gente sabe que é difícil, é bastante complicado, mas tem que acreditar, né? É bom também para a nossa região aqui, caso passe de fase, né? Tivemos a eliminação do Fortaleza e do Souza, da Paraíba também, mas a gente sabe do poderio do Atlético, de outras equipes também que estão na primeira divisão, né? Sempre mais complicado, mas vamos torcer, né? Para pelo menos que aconteça um bom jogo, como aconteceu aí em BH, que também era uma questão entre a torcida aqui, se o Sport deveria entrar retrancado naquela primeira partida, ou se tinha que jogar da mesma forma que joga sempre, né? Propondo o jogo de uma forma mais ofensiva, acabou sendo derrotado, mas a torcida gostou, porque tentou, né? Criou oportunidades, apesar do volume de jogo do Atlético naquele primeiro jogo. Legal. Ô Pedro, a gente quer agradecer a sua participação aqui. Você abrilhantou nosso Placar Horizonte de hoje aqui com as informações do esporte. Claro que nós vamos torcer para uma partida muito bacana para a gente repercutir aqui amanhã. Muito obrigado pela sua participação e saiba que o nosso Placar Horizonte está de portas abertas para vocês aí da região Nordeste para falar do nosso esporte, viu? As torcidas que é apaixonada por futebol também. Então, obrigado pela sua participação aqui. Conte conosco sempre, viu, Pedro? Agradecer a participação, precisando só chamar, né? Quando vierem em Recife, quiserem ir lá em Porto de Galinhas, aí só passar a mensagem que a gente serve aí de guia turístico. Legal, legal, viu? Aqui, já tô dentro, viu, Pedro? Não chama não que eu vou, garoto. Um abraço pra você, pra esse povo querido aí. Fiquem com Deus. Aí a gente, claro, torcendo aí pra uma partida muito bacana, que se classifique o melhor, é coisa do futebol, mas que o Galo tá bem encaminhado, a gente não pode negar isso, né, Ael? Claro, com certeza. Agora a gente vai poder também enxergar algumas modificações que podem ser feitas a partir de agora. O Gemerson está fora. Fora. Então, alguma modificação haverá, porque as características do Gemerson são totalmente diferentes daquelas que já tem o Atlético. E o Rômulo, será que vai ganhar mais uma oportunidade? Porque ele vai precisar de minutagem, ele precisa de mais rodagem, porque com a saída do Gemerson, ele saía de terceiro, quarto para terceiro, segundo. Então, é mais uma observação que nós faremos. E o Batalha? Vai continuar na zaga ou vai voltar para a volância, visto que o Otávio está machucado? Então, Ótimo. Algumas mudanças no time nós veremos. Ótimo. E isso será aplicado nas próximas partidas.